Namastê, namastê, namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em vocês. Para quem me conhece como taróloga, hoje eu venho trazer uma maneira de me mostrar para vocês com o intuito de não só contar um pouco da minha história, do meu momento, mas principalmente também de servir de, como sempre gosto de dizer, ferramenta de auxílio para outras pessoas que talvez estejam passando pela mesma experiência, pela mesma vivência, pela mesma situação que eu nesse momento. Sou Stella Ostrovsky e antes de pensar em carregar a informação estigmatizada de uma mulher doente, eu sou um indivíduo, uma mulher de têmpera, às vezes de boa têmpera, às vezes nem. Prismada em muitas facetas. Sou mãe do Lucas Rafael, meu mais doce, intenso instrutor e parceiro de aventuras. Mulher, companheira do Vanderlei, o homem mais valente e dedicado à família que eu jamais imaginei conhecer. Me percebo nos papéis inclusive de taróloga, espiritualista livre, ecumênica, ativista social, ativista artística e defensora dos direitos das pessoas com deficiência. Agora, me coloco no papel também de defensora das pessoas acometidas pelo câncer e de doenças que ameaçam a continuidade da vida. Parte de minhas palavras são palavras também de outras mulheres do FEMAMA, né? E outras mulheres que passam pelo mesmo momento, que já passaram, que já superaram, outras que estão iniciando a caminhada. Descobri uma suspeita em 2015. Era um líquido de breve color rubro, inodoro, insípido, indolor. Fiz exame de ultrassonografia na época. E nada constou. Saí trêmula, batendo queixo. E a menina do atendimento dos exames ainda disse: nunca vi alguém com uma resposta tão positiva. Saí tão abatida, tão trêmula como tu estavas. Não era alívio. Dentro de mim, dentro da bruxa que me habita, já tinha uma certeza. Mas como a gente vai dizer para nossa intuição que ela não tem o controle sobre a nossa vida, quando a razão nos mostra, a ciência nos mostra naquele momento que não é nada a temer? Seguimos vidas. Após eventos de catástrofes naturais que aconteceram na nossa região, na nossa cidade, senti algumas dores de ombro, dores de cotovelo, perdi a sensibilidade do meu dedo mínimo e anelar, e eu achava se tratar uma bursite. Fui ao médico, nada foi percebido, mas apareceu um nódulozinho que ia e voltava. Aquele líquor que tinha acontecido antes desapareceu, não mais aconteceu. E esse nódulo vinha, aparecia durante um período e desaparecia. Pensei tratar-se de menopausa, assim como os médicos que me atenderam também pensavam, me diziam, se tratar de menopausa, né? E em 2020, esse pequeno nódulo surgiu com mais evidência. Ele já demorava mais para desaparecer. Ele já vinha com algumas dores. E volta e meia me dava um cansaço absurdo, que eu precisava deitar e dormir. Nada que fosse insuportável, mas aquela sonolência, aquele cansaço, me botava a nocaute.
Eu dormia, depois levantava, estava de boa, como ainda acontece, né? Escutar coisas da menopausa, parece que a menopausa é uma fatalidade. Para aqueles que já estão levantando a orelha e dizendo, céus, que é isso? Eu estou bem, eu me sinto bem. Eu estou iniciando uma jornada e vou continuar em atendimento. Essa jornada, ela veio com uma certeza científica, né? Fiz exames e eu queria dizer para vocês que as bobagens que eu pensava poder ter me acometido não chegaram nem perto do que viria pela frente, né? Durante uma aula de hidroginástica em 2021, eu saí da aula muito bem, me sentindo extremamente confortável. E no dia seguinte a dor era insuportável no braço, muito aquém do que se poderia imaginar ou se esperar. Pensei, numa forma meio negacionista, é bursite, é coisas da vida, coisa da idade, coisa do tempo. Meus baralhos diziam que não, que era preciso ter cautela com a saúde. Em todas as tiradas de carta me mostrava, busque investigar. Não é que os baralhos estavam me dizendo que eu estava com câncer, mas eles me alertavam o tempo todo. Não é que não é nada, vá investigar. Busque orientação, busque investigar. Riscos intensos à frente. E aí eu parei e pensei, sabe, gente, eu tive que colocar para mim, assim, para vocês, um roteiro por duas razões. Primeiro, porque para mim é muito intenso. E segundo, porque eu acabo me perdendo nas maravilhas das pessoas que eu conheci no caminho, nas maravilhas da rede de amigos, nas maravilhas de preocupação, nas maravilhas familiares, nos desafios que estamos vivenciando todos nesse pós-pandemia. Sabe que para mim a coisa mais difícil ao final do ano de 2022, depois de ter passado um ano, inclusive sabático, né? Eu e os meus familiares passamos por um ano bem complicado familiar, perdemos entes queridos e outros desafios vieram na sequência. Tive uma frustração com o projeto cultural e fiquei me sentindo anulada, fiquei me sentindo... não com a depressão, não é essa depressão clássica, mas com uma vergonha, uma coisa de insatisfação, de não ser o suficiente para o mundo, né? E o mais difícil para mim, emocionalmente, era chamar minha irmã, minha mana Caetana, palestrante motivacional, uma mulher fantástica, minha irmã furacão de amor. O mais difícil, minha irmã Érica. Me preparei para a sabatina, porque ela, sendo uma boa sagitariana que é, sabe sabatinar. Eu pensei em dizê-la, desculpe, eu acho que estou com câncer. E fui maravilhadamente surpreendida, porque ela olhou para mim, me ouviu, com uma voz tranquilizante me disse: vamos buscar ajuda. E fomos, né? Vamos buscar em outro lugar. E prontamente saiu, fazendo contatos,
encaminhando a busca por onde seria melhor, né? A nossa cidade, minha cidade de origem, de moradia, é uma cidade muito pronta em termos para atendimento para o meu filho. Eu não imagino um lugar mais adequado, mais apropriado. Uma cidade onde a gente não é número, a gente tem nome, né? Mas naquele meu momento, neste meu momento, eu precisei buscar um pouco mais adiante. E prontamente a minha irmã saiu fazendo contatos, conexões, para me encaixar no atendimento de urgência. Mudei meu prontuário de cidade. Fui encaminhada a um mastologista via da saúde da mulher, Dr. Rogério Grossman, e cancerologista, né? Fomos também a São Francisco de Paula fazer os exames, e aí começou a maratona. O que eu quero dizer para vocês é que não existe uma fórmula para evitar o câncer. Não existe uma fórmula de fugir a ele. Mas para aqueles que já têm um preconceito, eu digo, não é castigo, não é culpa, não é mandinga, não é um bem feito, não é magia, não é mágoa guardada, é fisiologia. É aonde eu consegui me centrar e entender. É uma questão fisiológica. Nós falamos pouco sobre câncer. A gente não comenta sobre câncer. É quase como aquele desenho. Não falamos no Bruno, não. A gente não fala sobre o câncer. As pessoas têm medo de que falando vai chamar, vai atrair, o poder da palavra. Se fosse só pelo poder da palavra, ele jamais acometeria ninguém. Ninguém seria pego desprevenido por ele, porque ninguém fala. Mas ele acomete. E também não pergunto por que eu, porque intuitivamente a primeira coisa que eu escutei é: por que não? Então eu preciso dizer para vocês que eu não me sinto doente, mas eu vou passar por um tratamento quimioterápico. O meu tipo de câncer, ele é incomum. Essa que vos fala jamais teria algo comum. Eu tenho um câncer de mama triplo negativo. Ele acomete somente 15% da população mundial, geralmente em mulheres latinas, mulheres negras e com menos de 40 anos. Então, de alguma maneira, eu me senti um pouco lisonjeada, né? Pela minha latinidade ser tão forte, pela minha ancestralidade ser tão absurda, porque acho que todos viemos de Pangeia, independente das nossa melanina divina. O que eu quero dizer é que é preciso levar as coisas de uma maneira prática. Assustadoramente prático é preciso ser. Porque o câncer, ele vem de uma maneira assustadoramente invasiva. Ele toma conta dos nossos pensamentos se nós deixarmos. E eu preciso entender que eu estou fazendo a diferença nesse mundo. O fim não nos pertence. Quando a gente entrega a vida e a fé a Deus, e foi o que eu fiz, não há o que temer. A minha preocupação é a logística da situação, né? Eu falei que eu não gostaria aqui entre os meus de fazer nada que me deixasse doente por eu não me sentir doente. Então vamos enfrentar serão 8 sessões de quimioterapia. Entre essas 8 sessões eu voltarei a ver vocês. Eu estarei fazendo as minhas
os meus atendimentos, agendamentos. Alguns talvez precisem ser relocados, né? Vai depender ainda do que está por perceber aí, o que está por vir. Mas continuo com as agendas abertas. E também vou continuar vindo online para dizer para cada um de vocês que é muito importante a gente se valorizar, a gente se autoconhecer, a gente se autoperceber, é muito importante a gente se permitir as coisas boas que as pessoas têm para nos oferecer. Nesse meio tempo, assim que eu dei a notícia para o momento que estava vivenciando, o nosso amigo e irmão Gregório prontamente me disse: tu precisa sair um pouquinho, vai tirar umas férias. E nos cedeu a casa dele, no litoral, onde tivemos dias magníficos de aventuras e foi muito bom. Me fez perceber o quanto, por mais que eu veja o ontem e o amanhã, somente hoje eu posso sentir. Eu posso lembrar de um sentimento, eu posso desejar um sentimento, mas somente hoje eu posso vivenciar de verdade a vida que se tem. Eu quero com isso dizer para vocês que não há o que temer, sabe? Tenho tantos amigos, tenho uma família magnífica ao redor, tenho um companheiro fantástico, tenho um filho que é uma lição de vida todos os dias. E que me pergunta: mãe, tu tá bem? E eu com tranquilidade digo: sim, eu estou bem. Mãe, tu tem medo? Às vezes eu tenho medo, outras não. Eu me emociono no meio do caminho porque é a vida acontecendo. A primeira carta que me caiu como a morte sempre significa uma transição, uma transformação. E a carta que me caiu na sequência foi a vitória. É a vitória sobre os medos, porque o final dessa história vai me pertencer quando eu chegar ao fim dela. Mas a vida, a existência como conhecemos, pertence àquilo que eu creio, à minha percepção, né? E aí, nesse momento, desde que nasci até depois, até o infinito pertence a Deus. O que eu quero dizer para vocês é que, sim, me inspirei para escrever um livro chamado O Câncer de Mama e Eu. Me inspirei a querer trazer para vocês algumas etapas. Não sei ainda se vou mostrar algumas fotos, mas o que eu quero dizer para vocês é: o inevitável é vivível. É uma palavra que eu criei, sim. O inevitável é possível ser vivido. Eu digo que eu não sou peru para morrer de véspera, né? Então, o cuidar da saúde, fazer exercícios, manter a mente aberta, não transitar, não transformar tudo naquilo ali só, ter outras ocupações, ter outros interesses, perceber os valores da vida, valorizar os que estão ao redor, não se estigmatizar também. É dizer que os médicos farão o que os médicos têm que fazer. E eu vou seguir os protocolos. Na paralela dos protocolos, eu continuo sendo bruxa. Na paralela dos protocolos, eu vou fazer aquilo que o meu bom senso me diz que vai me manter íntegra. Uma alimentação saudável, um pensamento saudável, uma razão saudável eu já tenho. É a minha família e são vocês. Junto com esse Mercúrio retrógrado, esse eclipse que é de transformação, eu digo a vocês:
Vocês já me viram de lenço, de turbante. Eu estou me habituando a um novo figurino. Porque a nossa existência, a nossa essência e a nossa razão de existir tem que ser por nós mesmos e além dos nossos umbigos. E eu agradeço a cada um de vocês por existirem na vida, independente de ser na minha ou não, e desejo a vocês saúde, percepção. Não aborreçam-se com mazelas pequenas, não se condoam com picuinhas, façam o melhor que vocês puderem com o que vocês têm em mãos. Se o que vocês têm em mãos é só uma palavra, que ela seja a melhor palavra para si e para o mundo. Que a gente se respeite mais, que a gente se ame mais, que a gente se envolva mais, que a gente se importe mais e que a gente entenda que diagnóstico não é destino. Namastê, namastê, namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em vocês. Com todo carinho e muita disposição. Namastê. Até uma próxima.